Salve, salve galera! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 274, que vai ao ar no domingo, dia 24 de agosto de 2025. O mês de agosto tá andando rápido. Eu queria agradecer, antes de mais nada, as felicitações pelo meu aniversário que aconteceu na última quinta-feira. Muito obrigado pelo carinho de todos que me mandaram mensagem. Eu fico realmente muito feliz com o carinho de vocês. Bom, o Tributologia de hoje vai tratar de um assunto que é bastante interessante. Essa semana rolou uma notícia acerca da possibilidade da inclusão do IBS e da CBS no ICMS, no ISS e no IPI. Ou seja, a reforma tributária ainda nem começou, mas nós já temos esse debate muito presente. A lógica da reforma tributária, aprovada pela Emenda Constitucional 132, regulamentada pela Lei Complementar 214, é a simplificação do sistema tributário, também a transparência da tributação. Exatamente por isso que na reforma tributária nós não teremos mais tributos incidindo por dentro, como acontece com o ICMS, que incide sobre ele próprio. Com a reforma tributária, isso não mais vai acontecer. Com a reforma tributária, os tributos incidirão por fora. E, além disso, a lógica da reforma é simplificar. Entretanto, nós teremos um período de transição em que serão cobrados ainda o ISS, o ICMS e, junto, a CBS e o IBS. E a grande discussão, na verdade, é se na base de cálculo do IBS e da CBS devem estar incluídos o ICMS, o ISS e o IPI. Qual é o problema? A inclusão desses tributos no IBS e na CBS, muita gente diz que poderia, mas a lei veda. O inverso, a lei é silente. Ou seja, no início da reforma tributária, a partir de 2027, a discussão vai ser se efetivamente, quando a empresa for apurar o ISS, quando a empresa for apurar o ICMS, se o IBS e a CBS têm que estar na sua base de cálculo. Porque, repito, na base de cálculo do IBS e da CBS, a gente não vai incluir esses impostos, pela exclusão da Lei Complementar 214. O grande ponto é que a Emenda Constitucional 132 e a Lei Complementar 214, elas são silentes com relação à inclusão do IBS e da CBS na base de cálculo dos impostos que já existem, ISS, ICMS e do próprio IPI. Então, os entes federativos defendem, estados e municípios, que essa exclusão ela seria contrária à proposta de uma carga tributária neutra, porque no sistema atual você teria essa inclusão. Isso geraria uma perda de arrecadação para os entes federados, se comparado ao sistema atual. Agora veja, se essa tributação acontecer por dentro, nós teremos uma tributação em cascata que vai ferir os próprios princípios trazidos pela reforma tributária. Simplicidade, transparência, neutralidade, justiça fiscal. Olha que interessante essa discussão. E essa discussão ela ficou mais acalorada essa semana porque o ministro Gilmar Mendes ele defendeu que o tema 69 da repercussão geral foi um absurdo jurídico. Ele defendeu que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS foi um erro do STF. Há quem defenda essa posição, eu não concordo. Eu acho que realmente o movimento do ICMS na conta da empresa não pode ser considerado faturamento. Esse valor ele transita, ele passa pela conta da empresa e sai. Assim como o caso do ISS, que particularmente eu entendo que o STF precisa excluir também o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A lógica é que a base de cálculo é o faturamento, ponto. Faturamento é aquilo que entra e fica. Se só transita, não é faturamento. Esse dinheiro não é da empresa. Tanto não é da empresa que os próprios estados agora estão aplicando o crime de apropriação indébita, caso a empresa de forma recorrente receba o ICMS e não repasse para o Estado. Portanto, eu particularmente vejo com muita clareza, né, que
esse valor não pode ser considerado receita, faturamento, para fins de tributação do PIS e da COFINS. Então, ouso discordar do ministro Gilmar Mendes, que, aliás, é um dos ministros que tecnicamente eu mais admiro no STF. Mas o ponto é, os entes federados alegam que BS e CBS vão estar na base de cálculo do ISS, do ICMS e do IPI exatamente porque a lei não exclui. E os entes federados se baseiam no fato da PEC 45, ou seja, no texto original da reforma tributária, né, na PEC 45 de 2019, que originou uma das emendas, né, que originou a emenda constitucional 132, um dos projetos de emenda que originou a emenda constitucional 132, excluía expressamente da base de cálculo do ICMS e do ISS o IBS e a CBS. Então, como na hora da aprovação da emenda constitucional essa exclusão foi suprimida e na regulamentação também houve essa supressão, não seria pura e simplesmente um silêncio da lei, mas seria efetivamente uma autorização para a inclusão. Bom, existe hoje um projeto de lei complementar, que é o PLP 16 de 2025, que tramita no Congresso Nacional para garantir a exclusão do IBS e da CBS da base de cálculo do ICMS, do IPI e do ISS. O grande problema disso tudo, a meu ver, é que isso vai gerar mais contencioso. Eu não tenho a menor dúvida que no momento em que 2027 CBS for cobrada e os estados começarem a incluir a CBS na base de cálculo do ICMS e os municípios começarem a incluir a CBS na base de cálculo do ISS, a gente vai ter ação judicial. Agora, vamos ao que interessa. Qual é a minha opinião pessoal sobre isso? Eu acho que pelos princípios da reforma tributária, dentre eles a simplicidade e a transparência, essa inclusão viola a própria lógica da reforma, sendo bem sincero e honesto. Por outro lado, a base de cálculo do ICMS é o valor da operação. Por isso que ele inclusive incide por dentro. Por isso que o ICMS incide sobre ele mesmo, de acordo com a lógica tributária que se aplica atualmente. Portanto, a CBS e o IBS têm que compor a base de cálculo do ICMS e eu não vejo nenhuma dificuldade disso acontecer. Eu acho que os entes federados, considerando o sistema atual, estão corretos. Da mesma coisa, o ISS, que a base de cálculo é a prestação do serviço, o preço do serviço. Eu acho que, veja, eu até entendo que no caso do ISS daria para forçar uma barra e pedir a exclusão do IBS e da CBS porque preço do serviço não inclui o imposto, principalmente o imposto cuja não cumulatividade é plena, que é o caso do IBS, e uma contribuição cuja não cumulatividade é plena, que é o caso da CBS. Então, nesse caso, como vai ser um tributo que vai entrar e compensar financeiramente, não vai compor o preço do serviço. Então, eu entendo que no caso do ISS essa inclusão seria equivocada, mas no caso do ICMS não. Porque a base de cálculo do ICMS é o custo de operação. Portanto, o contencioso vai acontecer. Por mais que eu, Gabriel, não concorde com a tese e jogando bem aberto com vocês, como eu sempre faço toda semana, como advogado, eu vou ingressar com as ações judiciais para os meus clientes. Não tenha dúvida disso. Eu vou fazer. E ao mesmo tempo eu digo para vocês que muitos advogados farão, ainda que não acreditem. O advogado é o primeiro juiz da causa? É. Só que, acima de tudo, a gente tem quem decide de verdade, que é o judiciário. E o argumento não é de todo ruim. Eu posso não concordar, mas o argumento não é ruim. Então a gente vai ter que ver as cenas dos próximos capítulos. Se não for aprovado, né, o PLP para alterar essa regra, se não for aprovado o PLP que tramita hoje no Congresso, a gente vai ter sim muito contencioso, tá? E aí que tá o ponto. Esse contencioso que mais me preocupa. Por quê? Porque a gente sai da lógica da neutralidade, da justiça tributária, da simplicidade, etc. Bom, veremos as cenas dos próximos capítulos. O meu objetivo hoje foi basicamente trazer para vocês
essa discussão e se prepare, que muitas virão. O contencioso vai ficar muito aquecido com a reforma tributária nos próximos anos. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a essa discussão. Muito obrigado! Não deixe de se inscrever no canal e até semana que vem. Tchau, tchau!